Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, 30, 34 a 36. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou à seguinte pergunta: nós temos valorizado a palavra que nos foi liberada? Eu perguntei ao Senhor o porquê dessa pergunta e a resposta foi imediata. Ele me levou a ler o que está descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9. Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eu continuei perguntando o porquê. Ele me disse que muitas pessoas estão vivendo da maneira que acreditam estar obedecendo à vontade dele, mas estão presos em uma falsa percepção espiritual, não discernindo que muitas coisas estão sendo nocivas para a sua fé e seus passos no caminho. Ele me levou a refletir sobre o jejum de 40 dias e 40 noites que Jesus fez e como foi atacado pelo diabo com a palavra. E foi aí que pude observar daquilo que estava me revelando. Muitos estão sendo iludidos pelo inimigo a fazer coisas e agir de determinadas maneiras porque caem na ilusão de dizerem que está escrito, mas não compreendendo o contexto que foi dito. Porque o diabo usou a palavra contra Jesus e foi exatamente o que estava escrito, mas tudo o que está escrito e o que foi dito, usado fora de contexto, pode gerar desobediência. Já ouviu que um texto fora de contexto cria um pretexto, virando uma heresia? Isso mesmo. Quantas vezes deixamos de pedir confirmação para Deus, se é para estarmos em determinado lugar, fazermos determinada coisa, agirmos de determinada maneira, só porque acreditamos que Deus está no negócio, e movidos pela nossa emoção, que difere da vontade do Senhor revelada pelo Espírito Santo. Assim, começamos a viver desilusões, sofrer ataques espirituais, carregar pesos e ficar cansados, sem necessidade, só porque não ficamos atentos àquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Levar o Evangelho de Cristo é pregar a cruz, pregar o arrependimento, pregar a palavra, pregar a liberdade e libertação, pregar o novo nascimento e pregar a salvação. Mas muitas vezes somos iludidos pensando que pelo fato de Deus estar nos usando, que somos detentores de algo nosso e através disso nos autopromovemos. E aqui o Espírito Santo não está dizendo sobre querer ser visto pelas pessoas somente, mas não parar de falar sobre como Deus te usa, como você tem recebido as coisas dele, como tem sido usado nos lugares que vai, permitindo seu ego, seu eu, se inflamar. Cuidado, pois o inimigo tem muitos anos de experiência em guerra. Se não estivermos atentos às manipulações emocionais, não poderemos ter a evidência de ouvir claramente a voz do Espírito Santo. Vamos nos atentar à palavra de João Batista. Ele não quis que a glória fosse para ele, mas que estava cumprindo
aquilo que foi chamado a realizar. Era uma pessoa estritamente usada por Deus, com uma presença grandiosa, mas sabia quem era e o que a palavra tinha sido liberada sobre ele. E qual palavra tinha sido liberada sobre ele. Por isso que uma das suas palavras são ditas em muitos lugares até hoje. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas essa palavra dita fora de contexto, ou fora do contexto apresentado por João Batista, não gera a profundidade de sua afirmação. Portanto, hoje é necessário um despertamento e discernimento sobre o que temos vivido, como temos vivido, o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Quanto tempo você está vivendo da maneira que acha que é o correto, sem perguntar para o Senhor se é a vontade dele ou se é a sua? Faz quanto tempo que está passando por muitas lutas, sem assimilar que suas ações estão remetendo você a viver dessa maneira? Faz quanto tempo que está vivendo aprisionado ao passado, às enfermidades, às pessoas, às palavras, aos decretos, às vontades próprias, às murmurações, ao pecado, aos vícios, e acha que Deus sabe de todas as coisas e ainda argumenta que o tempo é dele? Concordo que o tempo é de Deus, mas a atitude de mudança é sua. Quer ter resultado? Pare de usar a palavra como pretexto de suas vontades e comece a usar a palavra para se curar, libertar, sarar, renovar, restaurar e continuar no caminho. Chega de viver como um transeunte, andando de um lado para o outro sem uma direção específica para onde tem que ir. Ser guiado pelo Espírito Santo é ir para o lugar que o Senhor quer que esteja e ter uma direção clara do porquê está ali. O Senhor só te levará para os lugares que for para você fazer algo para Ele. Caso contrário, se você for para agradar alguém, não foi o Senhor que te mandou. Perceba que Ele quer nos mostrar a sua vontade, pois foi uma palavra liberada para nós. Qual a palavra foi liberada para a sua vida? O Espírito Santo quer te revelar essa palavra hoje. Portanto, receba o que vem do céu e não deixe que nada te engane ou te iluda. O Senhor deixou o Espírito Santo para te ajudar, guiar e direcionar a sua vida. Ouça, obedeça e viva aquilo que Ele tem preparado para você. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos pelo seu amor, muito obrigado pelo seu cuidado. Entregamos agora, Pai, as nossas primícias, essas primeiras horas a Ti, para que se cumpra, se estabeleça e se faça manifesto, Pai, o seu querer. Pai, não nos deixe ficar presos, iludidos ou até mesmo, Senhor, dizendo com a nossa boca que estamos fazendo a sua vontade, mas, ó Pai, ao percebermos, estamos longe, Pai, muitas vezes do seu caminho e da sua direção. Pai, faça-nos compreender todos estes passos diante do caminho, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, da maneira que o Senhor tem preparado para nós. Não nos deixe viver, Senhor, as ilusões de nossas emoções, ou até mesmo, Pai, manipulados, ó Senhor, por aquilo que o inimigo quer, mas antes mantenha-nos, Pai, no seu propósito, diante da sua verdade e diante do seu querer. Nós entregamos tudo o que temos e que somos, para que se cumpra e se estabeleça a sua vontade, não a nossa, não aquilo que nós achamos ou aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste tempo. Que esta unção venha, que este poder venha, e que seja revelado, Pai, a sua vontade e o seu querer em nós. Muito obrigado por este dia, Senhor. Graças te damos. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.